Ó, você que está aí curtindo o nosso conteúdo, não custa nada para você e para nós é muito importante que você se inscreva no canal. Bora com a gente e bora para os cortes. Como que não tem tanta Eu coisa não sou boa dono de time. do teu coração, então? Ah, bom, vamos falar do Inter então. Time do teu coração, Vamos lá. que não tem tantas notícias positivas assim, né? Lesionados, complicados, perdeu ontem, obviamente tu acompanhou. Não começar falando do Inter, que tem mais coisa pra gente falar, depois a gente passa pro Grêmio. Colorado perdeu pro Fluminense ontem, claro, tinha desfalques e agora tem ainda mais desfalques pra administrar, né? Mal, né? Mal. O Inter foi mal ontem. O Inter, se estivesse jogando até agora, estaria perdendo ainda. Eu acho que eu tenho aí umas... É um pouquinho de muitas coisas, né? Que faz chegar nessa apresentação tão abaixo do Inter. O Inter fugiu completamente do seu padrão. O Inter não tinha força. O Inter está em pedaços, né? Já falei aqui em outros programas. Mais uma vez, perdeu mais 2 jogadores, se eu não me engano, né? O Fernando e o Vitinho. Não tem elenco que aguente, né? E também tem uma coisa muito importante. O Inter jogou na quarta-feira um jogo que foi o jogo do ano até então, que elevou muito o padrão de concentração físico, mental, e jogou na chuva. Então, Cansa mais, tipo, cachorro molhado, assim. claro, cansa mais, é mais pesado. Jogou contra um baita time, que é o Bahia. Teve que virar o jogo. Isso é uma coisa que o Inter está começando a perder jogos sempre. Então, eu acho que como os atletas atingiram aquele auge de exigência mesmo, em todos os sentidos, desde físico como mentalmente, o Inter deu uma relaxada, deu uma cansada e perdeu esse jogo justo. O Inter não merecia ganhar, o Inter não merecia sequer empatar. Então o Inter foi uma presa fácil para o Fluminense controlou o jogo o tempo todo e o resultado foi o que foi o jogo. Tu acha, então, que, claro, o Fluminense tem seus méritos, o Renato também, mas foi, além de acertos do Fluminense, de um Renato que sabe como o Inter joga, é o Inter mesmo que deixou de produzir, tu acha que por um desencontro tático ou carga de trabalho, lesões, assim, tu atribuiria, se tivesse um culpado, uma culpada ou culpado à derrota do Inter? Todo mundo está com muitos jogos, né? O próprio Fluminense jogou na quinta-feira. Mas foi um jogo com uma exigência menor. Jogou em casa, poderia ter feito mais gols. E o Inter estava jogando uma decisão contra o Bahia, no qual o Inter eliminou um time que tinha grandes possibilidades de ir longe e incomodar nessa Libertadores. Então, no grupo da morte, o Inter conseguiu ser primeiro colocado. Então, teve uma exigência absurda nesse jogo e os caras relaxaram, né? É normal, a tua adrenalina, é difícil subir a adrenalina de novo para um jogo 4 dias depois. Além disso, como eu falei do Fluminense jogou na quinta, todos estão cansados. O nível dos jogos caiu muito. É difícil você ver um time que está no nível. Todo mundo está rezando por essa parada e tentando terminar da melhor forma possível, né? Para que aguente. E o Inter tem um agravante, o Inter está com muita gente machucada. Um time inteiro. O Inter está com muita gente machucada e não estão vindo lesões simples. Estão vindo lesões de verdade, não é um jogo, não são 15 dias. Então, dentro desse contexto todo, e o Inter não tem um grupo tão qualificado, né? Grupo qualificado tem, mas não tem um grupo grande. Chega uma hora que, né, vai acabar jogando a base e tudo, e nesse nível de campeonato aí, essa conta, ela vem. Tem que pagar essa conta. Então, além do Inter jogar mal, de não estar num dia bom, o Inter perdeu muita gente. Então, eu até falei, eu fiz análise tática, para quem não viu, vai lá no nosso YouTube, se inscreva no nosso canal, tem análise tática do jogo do Inter, e o Inter não é aquilo. O Inter não é aquilo. E principalmente eu falo em umas jogadas assim onde eu vejo nitidamente um time muito cansado e um time mais leve. Sim, é nítido, né? Jogadas que dentro de uma normalidade não aconteceriam, que jogadores do Inter ficariam com a bola. Pelo cansaço, o corpo devagar, não conseguiu e, como eu falei, o Inter está em pedaços hoje. É urgente essa parada para o Inter. O Inter tem que juntar os cacos aí nos próximos dias
para tentar pontuar contra o Atlético Mineiro, que ganhou. O Atlético Mineiro começou a jogar bem, ganhou do Ceará. O Ceará não tinha perdido em casa ainda. E vai ser um confronto muito importante, principalmente porque vem a parada para a Copa do Mundo de clubes. E eu não quero ver o Inter, nem o Inter quer estar ali numa zona de rebaixamento. Tu ficar um mês treinando, olhando o que está na zona do rebaixamento, isso não é legal. Isso é muito ruim. Rafael Sobis, essa segunda-feira foi cheia de notícias para os colorados, assim, muitas delas nada positivas, né? Que são as lesões e os sorteios que pegou adversários difíceis. Não sei nem por onde a gente começa. Mas vamos começar pelas lesões, porque os adversários vocês sabem quem são, né? Flamengo na Libertadores. Aliás, já aproveita, manda o teu superchat, o teu Live Pix aqui pra gente com a tua pergunta, a tua opinião. Tu, Colorado, tá nervoso aí com esse sorteio, tá com medo do Flamengo, do Fluminense, de quem quer que seja, tá com dúvida, manda pro Sobis responder. Tu, gremista, também dá tua contribuição. Agora o tricolor mais feliz. E vai lá no nosso Instagram, acompanha aqui, vai depois. O Sobis também fez um comentário bem legal sobre esse sorteio da Libertadores Inter e Flamengo. Vamos começar pelas lesões, de todas, né? A mais preocupante é a do Fernando. Ele sofreu uma grave lesão e pode não jogar mais em 2025. É uma ruptura parcial de ligamento do joelho, né? Perfeito. Uma lesão que no movimento não é normal. Aquele movimento não é normal. Muito estranha a lesão dele. Mas o que é isso para o pessoal entender? Tem muito de cansaço, tá? A gente está mais suscetível, os atletas, no caso, estão mais suscetíveis a lesões em articulações, né? Tornozelo, joelho, no caso do jogador de futebol, quando o corpo está cansado. Quando o músculo já não tem o suporte para segurar. Então vai estourar nos ligamentos, a não ser que seja uma pancada, mas no caso do Fernando não foi. Falei com ele hoje à tarde. Está triste, está tentando digerir essa situação. Sim, é uma lesão de 4, 5 meses, não é cirúrgica. Eu já tive essa lesão, eu voltei 3 meses. Se foi a mesma... Se ela não é cirúrgica, como é que se recupera? Não tem muito, é porque é parcial, tu tem que esperar o ligamento reconstituir, né? Provavelmente tu bota uma tala, alguma coisa, tu deixa ela, tu imobiliza, e aí depois tu começa a fazer o tratamento. Eu acho que o Fernando ainda joga esse ano. Ele ainda joga esse ano. Mas é uma lesão que, poxa, a gente perdeu o coração do time, né? O Fernando, assim, é uma perda, assim, gigante. O Inter vai ter que ir para o mercado, o Inter vai ter que buscar alguém. O Inter, inclusive, tem que pedir ajuda para o Fernando para buscar alguém para a posição, alguém que se assemelhe e que chegue e jogue. Porque foi um baque, foi uma notícia horrível. Isso é pior que perder jogo. Mas, paciência, isso é futebol, aí estão os obstáculos a serem ultrapassados e tem que seguir. O Fernando tem que estar com a cabeça boa, que se recupere bem e paciência. O tempo passa, daqui a pouco ele está de volta jogando. Pois é, então, alguns portais disseram... Acho que ninguém cravou que ele não joga mais em 2025, né? Mas eu acho que é uma lesão que, pro torcedor do Inter, ele vai fazer 37, já fez 37, né? Eu lembro que a primeira e última vez que ele esteve aqui, agora em março, ele falou que fazia daqui a pouco. Eu acho que se não fez, é por agora. Então, o Fernando, de 37 anos, uma lesão de ligamento parcial, mas que é grave. Então, tu disse aí 4, 5 meses. Se voltar, para a sorte do Inter, o Campeonato Brasileiro termina só em dezembro, né? Dia 20 e poucos, 22 de dezembro. Então, ele pode, de repente, voltar para essa reta final do Brasileiro. Mas o Inter perde muito e pode ter que se movimentar ainda mais na janela de transferências para tentar repor, né? Porque sem Fernando joga Thiago Maia, como entrou ontem, mas precisa de mais opções, porque a carga de trabalho pode aumentar o número de lesões, né? Até porque, o Fernando, conhecendo o profissional e a categoria de pessoa que ele só não volta a jogar se acontecer, Deus que me livre, algo errado. Porque ele vai estar bem, ele vai estar pronto e vai fazer o que tem que fazer, porque ele é um dos caras mais profissionais que já vestiram a camiseta do Internacional. Por tempo, ele volta, né? A não ser que algo atrase essa recuperação. Mas o Fernando vai estar no fim do ano aí jogando no seu alto nível e tudo. O Inter já precisaria de contratações, por obviedade, precisaria. Agora precisa mais do que nunca. Eu acho que o Inter precisa de no mínimo uns 5 reforços, assim, bom. Não digo titulares absolutos, mas jogadores que possam ser titulares. Entre ser titular ou não, existe uma briga, uma hierarquia, um jogo.
E os caras têm que se matar ali para ver quem é melhor. Mas o Inter sim precisa de uns 4, 5 para bater de frente, e principalmente porque tem um tempo para treinar, né? Acho que é importante esses caras chegarem o mais rápido possível. O Inter deve estar no mercado, a gente conhece, sabe que o nosso presidente trouxe jogadores que ninguém imaginava há muito tempo. Ele é bom que fazendo estaria isso. aqui, ele é bom. Então, toda a confiança, toda a energia boa que o presidente consiga achar esses jogadores e que venham e que faça a diferença, porque depois da parada da Copa, do Super Mundial de Clubes, o que vai acontecer? Até o fim do ano, jogos a cada 3 dias. Então, isso que foi enfrentado agora vai seguir. Então, já era necessário o Inter contratar jogadores. Agora, mais do que nunca. O Roger precisa de mais material humano, justamente para conseguir bater de frente com o Flamengo, por exemplo, que é o próximo rival aí da Libertadores. Galera, seguinte, se tá aqui curtindo o nosso conteúdo, curte esse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Isso é muito importante para o nosso conteúdo de qualidade chegar a cada vez mais gremistas e colorados e também torcedores do mundo inteiro. O teu like não custa nada. Te inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente na 4D TV.